Olá pessoal, hoje eu venho falar de um assunto que gerou polêmica nas redes sociais, que foi o gênero que você lê. Então eu resolvi começar esse vídeo fazendo uma pergunta bem simples. Toda leitura é válida? Porque isso gerou essa discussão, fazendo comparações entre leituras de clássicos e leituras de livros contemporâneos, gêneros de fantasia, gêneros de romance. E eu resolvi vir aqui para a gente discutir o assunto, falar se realmente é válido ou não ler qualquer gênero, ler qualquer livro. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de livros, não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar com os amigos que também gostam. Bom, então a polêmica que surgiu nas redes sociais foi uma comparação que fizeram entre os livros, principalmente entre o livro de Crepúsculo e o livro de Machado de Assis. E começou-se o questionamento se realmente é válido, se vai te acrescentar alguma coisa, se vai acrescentar alguma coisa pra gente que é leitor, ler livros como Crepúsculo, como romances qualquer, não, eu nem vou citar outros livros, mas ler todo tipo de romance, romance contemporâneo, romance de época, ou se realmente só acrescenta alguma coisa pra gente se ler clássicos como Machado de Assis, essa de Queiroz, Jane Austen e outros aí. Bom, vou falar da minha experiência como leitora. Eu comecei a ler, como eu já falei em outros vídeos, eu comecei a ler bem jovem, assim, que acho que foi uma das primeiras coisas que eu aprendi antes mesmo de entrar na escola, foi a ler. Quando eu entrei na escola, eu já sabia ler pequenas palavras, porque eu sempre amei livros. Isso é uma coisa que sempre me acompanhou. Quando eu era criança, eu gostava de ganhar livros, então eu ficava muito alegre quando minha mãe me dava um livro antigo dela para mim brincar e etc. Então, para mim, a leitura ela sempre me acompanhou e eu sempre li de tudo. Eu lia quadrinhos, eu lia revistinhas da Turma da Mônica, eu lia O Menino Maluquinho e lia os livros que eu encontrava na biblioteca da escola, como Bisabia e Bisabel, que eu já falei em outros vídeos, O Fantástico Mistério de Feiurinha, os clássicos da Disney, os livros de princesa. Então, para mim, isso foi muito importante, sempre ajudou muito na minha escrita, na criatividade, na questão de que eu sempre fui boa em redação, por essa razão, por eu sempre ler. E os clássicos, eles entraram na minha vida na adolescência, quando eu comecei a pegar livros mais maduros, e o que tinha na biblioteca da minha escola era exatamente os clássicos. Como eu era uma pessoa que não escolhia o que lia, então eu lia o que tinha lá na biblioteca. Eu li, como eu já fiz vídeo para vocês falando, eu li O Primo Basílio, de Eça de Queiroz, li livros de Machado de Assis, li livros de Aloysio de Azevedo, lia poemas, então não tinha muito isso de escolher um gênero literário para me focar nele e ler. E quando eu cheguei na fase de fazer vestibular, eu também continuei lendo. Eu já tinha resumos, essa coisa de resenhar livros aqui na internet, que eu trouxe aqui, né, para o YouTube e lá para o Instagram, já era uma coisa que eu fazia quando eu era criança e adolescente. Eu sempre fazia resumos dos livros que eu lia. Quando eu cheguei na fase de fazer vestibular, de prestar vestibular, eu já tinha vários resumos, mas os livros que eu amava, como por exemplo Casa de Pensão, Primo Basílio, Cortiço, foram livros que eu reli nessa época, porque eu quis mesmo, não porque eu precisava, porque eu já sabia da história todinha e já tinha muitos resumos e muitas análises dos livros. E uma coisa interessante sobre mim, e que também eu vi um tweet sobre isso, é que na época do vestibular eu estava lendo Crepúsculo. Isso significa que Crepúsculo me ajudou a passar no vestibular, a tirar uma pontuação alta no Enem? Sim, me ajudou. Eu acho que me ajudou, assim como Machado de Assis, assim como essa de Queiroz, assim como Aloysio de Azevedo. Eu não creio que a leitura que eu fiz de Crepúsculo ela foi menos importante do que a leitura que eu fiz de O Primo Basílio, por exemplo. Claro que Crepúsculo não cai no vestibular. Então, se você está pensando em prestar vestibular, e eu não sei mais quais são os parâmetros, né, para isso, porque tá com tempo que eu prestei vestibular na vida, né? Mas se precisar ler esses clássicos, então você vai ter que ler. Essa é a realidade. Ou você lê, ou você não vai se sair bem na prova. Mas isso significa que só isso vai te fazer passar no vestibular? Eu creio que não. Porque você precisa ter outros conhecimentos. E os livros contemporâneos, eles trazem isso, eles estimulam também a criatividade, eles vão fazer com que você melhore sua escrita, vão aumentar o seu vocabulário. Não é só os clássicos que fazem isso. Qualquer leitura eu acho que vai fazer isso para você, que vai trazer isso para você. Assim como para mim foi desse tipo. Na época do vestibular eu tava lendo Crepúsculo, era a época da febre, né, que foi lá para 2008, 2009, 2010,
que Crepúsculo estourou aqui no Brasil, ou pelo menos que começou a se falar mais e eu comecei a ler. E eu também estava lendo os livros do vestibular, não estava lendo apenas Crepúsculo, né? Eu tinha que ler os livros do vestibular. Mas como eu disse, para mim era uma coisa que eu já amava fazer, que eu já fazia há muito tempo. Ler clássico para mim não era uma coisa assim, um bicho de sete cabeças, uma coisa difícil demais. Mas para quem está começando a ler, para quem está começando a desenvolver o hábito de leitura ou quer fazer isso, se você pegar um livro, não vou nem falar de Machado de Assis, porque está com muito tempo que eu li Machado de Assis. Mas vocês que estão me acompanhando aqui no YouTube e lá no Instagram sabem que eu estou lendo clássicos esse ano. E eu comecei a ler Jane Austen, né? Não vou mentir, se você começou a ler agora, tá tentando desenvolver o hábito de leitura, e você pegar um livro de Jane Austen, dependendo da edição que você pegue da editora, vai te desestimular um pouco, porque a linguagem é muito difícil. São livros, assim, extremamente com a linguagem formal. Então, se você pega uma comparação, o livro O Acordo, que eu li recentemente, da série Amores Prováveis, e você pega Razão e Sensibilidade de Jane Austen, é claro que vai ser mais fácil para você que está começando a ler agora, de entender o acordo, de ler o acordo mais rápido, vai ser uma leitura fluida, vai ser uma leitura rápida, e Jane Austen automaticamente vai ser uma leitura mais difícil, vai ser uma leitura mais lenta. Você vai passar ali meses para poder finalizar o livro. Eu digo isso por experiência própria, porque Razão e Sensibilidade foi um livro difícil para mim. Não foi um livro fácil, eu passei mais de um mês para finalizar o livro. Eu tinha que estar com o Google aberto, fazendo pesquisas, né, de palavras que eu não reconhecia, que eu não sabia o significado. Então, é isso que a gente tem que pesar. As diferenças dos gêneros. Se você é acostumado a ler clássico, tudo bem, ótimo para você. Você só gosta de clássicos, você não gosta de livros contemporâneos, não tem nenhum problema. Mas já se você ama os livros contemporâneos, não gosta de clássico ou nunca leu um clássico, também não tem problema. O importante, na minha opinião, é você ler. Eu acho que o hábito de leitura ele é essencial e ele é um hábito saudável, um hábito ótimo. Mas você tem que gostar do que faz. E se você gosta de um gênero, leia aquele gênero. Tanto que eu já falei isso nas dicas que eu dou para quem quer começar a ler, para quem quer ter o hábito de leitura. Começar pelo gênero que você gosta. A partir do momento que você já pegou o gosto pela leitura, já pegou ali o ritmo, já está lendo bastante, você quer sair dessa zona de conforto? Tudo bem, aí acho que sim vai dar certo. Você está acostumado a ler livros contemporâneos, a ler romances de época, a ler fantasia, distopia. Você já tem ali uma carga ali de muitos anos de leitura. Aí você decide, eu quero sair da minha zona de conforto, vou ler um clássico, vou ler Machado de Assis, ou vou ler essa de Queiroz, ou vou ler Jane Austen. Você vai conseguir, porque você já está ali acostumado, você já tem aquele hábito. Agora, se você não gosta de ler, não é acostumado a ler, e você já começa por um livro difícil, vai ficar bem mais difícil de você desenvolver esse hábito. Essa é a minha opinião. Mas a questão aqui é a pergunta que ficou no ar. Toda leitura é válida? Foi isso que se colocou em discussão nas redes sociais, com a polêmica dos tweets aí. Na minha opinião, eu acho que depende muito do que você lê. Quando a gente traz essa pergunta para livros, para gêneros literários, eu acho que sim, toda leitura é válida. Quando você fala de gênero literário, se você fala de romance, se você fala de romance contemporâneo, se você fala de clássico, de distopia, de fantasia, de livros hot, como 50 Tons de Cinza, que também entrou aí na polêmica, eu acho que sim, toda leitura é válida, independente do gênero que você gosta, independente do livro que você gosta, do seu autor favorito. Agora, é claro que, a partir do momento que você lê sites de fake news, livros que trazem notícias falsas, e sai compartilhando isso, aí sim, a partir desse momento eu acho que nesse caso não, a leitura não é válida por questão de que traz a desinformação. Então você tem que pensar bem o que você vai ler e onde você vai achar essas informações, onde você vai buscar essas informações para poder você sair divulgando. Toda leitura é válida com relação ao gênero, como eu já falei, com relação ao gênero você pode ler o que você quiser. Não vamos ser juízes de leituras. Você quer ler fantasia, você lê. Se você quer ler romance, você lê. Se você quer ler livro hot, também você lê. Isso é uma escolha sua. A leitura, ela também tem essa questão de divertir, de aliviar o estresse. Bom, e era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, não esquece de curtir o vídeo,
Comenta aqui também o que você acha, né, sobre essa polêmica aí de toda leitura é válida, sobre só ler clássicos e não ler os livros de outros gêneros. Comenta aí o que você acha e compartilhe o vídeo com os amigos que também gostam. Nos vemos nos próximos vídeos.